Alavanto pra tu, anarriê pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe mastruz com leite! Hey, hey, hey! Mastruz com leite! O meu São João esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Casal vai dançando no seu lar. Bom dia! Estou aqui em clima das festas juninas, gente. Hoje é dia 22 de junho. Amanhã é São João. Amanhã tem forró. Cada um na sua casa, certo? Esse ano vai ser diferente. Cada um pega a sua vassoura. Começa. Escolha o som, tá? Não deixem de se divertir por isso. Vamos iniciar. Vocês iremos da página 24 a 124 da 129. Relembrando as aulas anteriores, eu já falei sobre a raiz, falei das partes da raiz, do pelo absorvente e falei também do caule e das partes do caule, ok? Lembra das pesquisas que vocês fizeram sobre o cacto? Pois é, o cacto também entra aqui, tá? Que as folhas do cacto é espinho. Vamos começar. Alimentação da planta. Fotossíntese é o alimento que nutre todos os órgãos da planta que vem da folha. A fotossíntese, na realidade, é realizada na folha. As plantas produzem seu próprio alimento. As plantas é o único ser vivo que reproduz o seu próprio alimento, iniciando da raiz que retira do solo e subsolo a sua água e os sais minerais e leva para o caule, aonde o caule manda para a folha. E lá na folha acontece o processo da alimentação, chamado de fotossíntese. Tem outra parte aqui das folhas, existe folha que não é verde. E a folha que não é verde é porque ela não tem um pigmento chamado clorofila. O que é clorofila? É um pigmento que dá a cor verde à folha, ok? As plantas produzem seu próprio alimento, quando eu acabei de falar, é um único ser vivo responsável. Para isso, ela transporta a energia do sol junto com alguns gases do ar e a água em alimento. Ela junta tudo isso, os gases, com a luz solar, com o ar e transforma em seu alimento. E a esse nome dá fotossíntese. Aqui, ó, esse processo é chamado de fotossíntese, que é o alimento que as plantas, toda ela, pode ser aérea, pode ser aquática, pode ser terrestre, ela tem o poder de reproduzir o seu próprio alimento, diferente dos seres humanos e dos animais. Se eu ficar aqui em pé e ninguém trouxer um copo com água para mim, eu vou morrer de sede, eu vou morrer de fome. Se eu pego um passarinho e o coloco dentro de uma gaiola e lá eu não dou nem água, nem alimentação, também ele vai morrer. Diferente da planta. A partir do momento que você planta ela no solo, ela retira do solo todos os seus sais minerais e água para nutrir e transformar com a ajuda do sol e dos gases e do ar, ela transforma o seu próprio alimento. Tanto faz, a terrestre tira do subsolo, a aquática retira da água e do ar, certo? A aérea, ela já tira de outras plantas, ela já suga de outras plantas, certo? Ela fica em cima da planta, da outra planta que está no solo, é de onde ela retira seu próprio alimento.
não precisa ninguém dar, certo? Por isso que existem plantas que vivem no lugar que tem muita água e tem plantas que vivem no lugar que tem pouca água. Porque mesmo no período de seca, por exemplo, o cacto, não precisa ficar regando ele, porque ele vai retirando a água do solo, certo? Quando não tiver mais água naquele solo, ele tem o poder de guardar essa água dentro dele mesmo. Ele passa bastante tempo para morrer, mesmo se não chover. E o cacto serve de alimentação para os animais e até mesmo para pessoas. E dentro do cacto, quando você corta, ele sai um líquido que serve como água também para nutrir. Já tem outra planta que ela só vive no lugar que tem bastante água, ou seja, se for um lugar seco, ela não vai sobreviver. Tipo eucalipto ou girassol, já são plantas que sugam muita água do subsolo. Então, se for uma área arenosa, essa planta não vai sobreviver. Mas mesmo assim vai demorar bastante, porque ele tem o dom de reproduzir o seu próprio alimento. E o nome que se dá a esse processo que junta-se com a água, os sais minerais, o sol, a energia solar, o ar e outros tipos de gases, é fotossíntese, que é feito aonde? Na folha. Folhas diferentes. Nós vamos falar agora de alguns tipos de folhas diferentes. Dionéia. Vocês já ouviram falar de dionéia? A dionéia é uma planta carnívora. E eu posso falar uma coisa para vocês. Quando eu era menor, eu achava que a planta carnívora era enorme, que ela comia gente. E na realidade não é. A dionéia, ela é uma planta pequena. Ela tem nas folhas dela parecida com os dentes. E quando o inseto posa nela, vamos colocar uma mosca, uma aranha, um mosquito, ela se alimenta dele, ela come. Então, por isso que dá-se o nome de planta carnívora. Mas ela é pequena. A groselha, a folha dela, a dionéia, a folha tem as pontas, como eu falei, parecido com os dentes. A dróseras, ela tem uma substância, a folhinha dela é tipo um espinhozinho, que tem uma substância que quando o inseto posa nela, a abelha, ela prende ele ali, na sua substância, e ela retira daquele animal os nutrientes. O cacto, como eu acabei de falar, ele é do deserto. Por quê? Porque ele sobrevive muito tempo sem ter a chuva. E a folha do cacto é um espinho que fica arrodeando o cacto. O cacto é uma planta que quando ela vem nascer uma flor, significa que no sertão não tem mais seca, significa que vai chover muito. Existe até uma música de Luiz Gonzaga que ele fala sobre isso. E quando o cacto florescer lá no sertão, significa que não tem mais seca. Chegou a época da chuva. Parreira. Vocês sabem o que é parreira? As parreiras, ela tem as folhas diferentes. Parreira é o nome que se dá ao pé da uva. Né? Quando eu era menor, eu pensava que era uveira, mas não é uveira, viu, gente? É parreira. A folha da parreira, ela é diferente. Ela tem umas pontas assim. E na parreira é onde tem as uvas, tanto faz ser roxa como ser verde, só que o nome do pé da uva é parreira e suas folhas são diferentes. As bromélias, né? Ela tem folha de várias cores. A maioria tem umas folhas roxas, não é verde, é roxa. E lembrando que a bromélia, ela é uma folha que ela é aérea. Por quê? Porque ela nasce em outras plantas e ela retira da planta que ela nasceu em cima a água e os nutrientes necessários para ela sobreviver e reproduzir o seu próprio alimento.
Certo, gente? Com isso, eu vou deixar para vocês vão fazer novamente a breve leitura. Não fique só nessa pesquisa dessas folhas, pesquise outro tipo de folhas diferentes para que a gente possa debater. E vocês vão fazer da página 124 até 129 todas as atividades. Certo, gente? Não esqueça, qualquer dúvida, me procure. Fiquem com Deus. Até a próxima. Viva o São João, gente! Tchau!